Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês. O professor Bevilacqua é referência no Brasil para qualquer assunto ligado à ciência e tecnologia. Um aspecto muito relevante recente da biografia dele, evidente, foi a formação da Universidade Federal do ABC, que é uma universidade hoje em dia cujos indicadores assim, são relevantes para qualquer tipo de avaliação que se faça e cuja concepção é totalmente moderna, é bastante diferente da concepção das outras universidades existentes. O Bevilacqua foi tudo na vida, né? O Bevilacqua foi diretor da COP, foi vice-reitor foi pró-reitor da PUC, foi diretor da Agência Espacial Brasileira, foi diretor da FAPERJ, ele foi tudo. E nessa minha caminhada indigente nos últimos 20 anos, ele sempre me ajudou diligentemente, sempre que pôde. Então, assim, é com um prazer enorme que eu gostaria de convidar o professor Bevilacqua, meu amigo, a proferir essa palestra agora pela próxima hora. Obrigado para vocês, obrigado a todos. Obrigado, Watson. Obrigado. Obrigado, Watson, Juliana, todos vocês que estão aqui. Eu tenho imenso prazer, né, de participar, o ato dessa iniciativa sua. A minha palestra hoje, né, já tem esse título, que é Sinfonia de Fractais e Fusão Catastrófica. Eu vou explicar um pouco, né, o que isso significa na medida em que os slides podem suceder. Né? Bom, primeiro, sobre fractais. Fractais nós podemos analisar sob o ponto de vista de precisão, estética, curiosidade, utilidade. Eu não vou explorar muito teoria de fractais nessa apresentação, mas principalmente eu vou me dedicar à medida de classificação. Né? Esse é o objetivo principal desse projeto, né? Dessa proposta. Bom, em primeiro lugar, com relação à precisão, nós temos várias definições da teoria de Hausdorff, que foi desenvolvida já há bastante tempo, né? Os matemáticos adoram isso. Quando você fala em fractais, os matemáticos falam de um jeito. Né? Bom, quando falam-se de estética, existem outras formas de ver fractais. Né? Esse Escher foi um grande... E meu filho também trabalha com fractais em escultura. Isso aqui são várias figuras de fractais que são conseguidas, coisas bastante bonitas. Né? Curiosidades também, né? As palavras, né, em inglês, elas podem ser classificadas segundo uma distribuição fractal. Né? E a dissipação de energia com relação ao peso, né, de mamíferos também pode ser classificada com relação a fractais, de modo que nós temos, isso pode ser curiosidade, e principalmente que eu queria olhar um pouco sobre utilidade. Aqui são dois aspectos, são vasos sanguíneos, né? Tem uma distribuição fractal bastante característica, árvores também, isso aqui são sistemas hidrográficos. Né? Então, todas essas figuras, essas formações podem ser classificadas do ponto de vista de uma distribuição fracionária, distribuição fractal, e eu vou aqui me concentrar especificamente em estruturas lineares, né? Linhas, curvas fractais. Bom, então, o que a gente vai desenvolver aqui, explicar um pouquinho, são uma nova técnica para a determinação de medidas e classificação das fractais, que tem uma particularidade muito importante. Normalmente, quando se fala em classificação de árvores, por exemplo, ou vasos sanguíneos, ou coisas desse tipo, né? Com fractais, o foco é a distribuição das linhas. Se ela tem dimensão, um diâmetro A, B ou C, isso não interessa. Acontece que a natureza não é assim. A natureza não é imersa em V, a natureza é imersa em 3D sempre. Né? De modo que o que eu pretendo mostrar para vocês é que é possível incluir, sim, essas outras dimensões, tendo uma dimensão como predominante. Tá bom? Bem, então, se nós formos adiante, né, aqui eu vou dar apenas uma explicação, uma proposta para vocês. Uma linha é fractal se vocês conseguem colocá-la dentro de um vaso fechado, né,
ela não ocupar toda a dimensão do lado. Se vocês pegarem um seno, um cosseno, e tentarem colocar num vaso, se o comprimento tender para o infinito, ele fecha. Não vai existir nenhum ponto em que vocês possam construir uma bola aberta que tenha um ponto que não pertence a essa curva, né? Apenas uma curiosidade, mas isso pode ser mostrado também. Mas o que é mais importante agora é o seguinte: fractais, quando os matemáticos veem, eles pensam em dimensão de Hausdorff, etc, etc. Quando o engenheiro vê um fractal, que é isso que está aqui, né? Uma seção que vai, uma figura como essa, que vai se desenvolvendo de maneira similar, né? Com autossemelhança. O que ele vê nisso? Eu suponho que ele vê o seguinte: ele vê simplesmente são osciladores harmônicos. Que beleza, tem molas. Aquelas coisinhas não são objetos em 1D, pode ser no R1, aquilo são simplesmente molas. E com molas nós podemos fazer osciladores sim. E se eu colocar essa num gráfico, os períodos ou as frequências, que eu trabalhar com período desses osciladores em função desses comprimentos, o que é preciso que se note aqui é que, de fato, nós estamos considerando figuras ou estruturas muito especiais, né? Quer dizer, é uma estrutura que se desenvolve de tal forma que em cada elemento ela é reduzida nessa escala e formando, então, figuras que se sucedem. São autossimilares, tá? Quer dizer, essa é uma condição necessária, mas para o que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Mas isso obedecido, então, nós podemos fazer um desenvolvimento, determinar quais os períodos em função desse menor comprimento aqui, seja esse lambda 1, aqui é o menorzinho, assim por diante, né? E se isso tiver alguma consequência, se tiver alguma relação, ela vai aparecer. E, de fato, aparece, né? O que acontece é que essas frequências, em função do comprimento da menor seção dessas linhas, tá certo? Elas estão numa linha reta, né? Elas tendem para uma reta, né? E, portanto, nós podemos desenvolver aqui que essa frequência, né, é o período em função do comprimento lambda, que é o menor comprimento que se desenvolve para um elemento de ordem K, né? Então, nós temos uma reta que é aqui, né? Esse ômega-K é uma perturbação que aparece, né? Mas, bom, isso aqui é para uma formação de uma quádrica, que é essa aqui. Essa aqui é a clássica de Corr, né? Que é a triádica de Corr, né? Mas todas elas se alinham de uma maneira a preencher uma linha, né? E, portanto, eu tenho uma característica de cada uma dessas figuras. Então, cada uma dessas figuras, né, se elas são autossimilares e formadas, como a gente mostrou aí, né, podem ser com triângulos, pode ser a triádica, pode ser a quádrica, etc., elas sempre têm uma dimensão característica por essa inclinação. Tá? Bom, agora, a coisa pode complicar um pouquinho, eu não vou me detalhar muito nisso, porque alguém pode perguntar, mas esse ômega, né, que aparece, pode-se mostrar, né, e foi demonstrado que esse ômega, ele tende para um logaritmo, ele tende para 1, o logaritmo de ômega tende para 0, quando o K tende para infinito. Isso é demonstrado, né? Portanto, nós podemos dizer que a nossa figura, essa configuração, ela é uma reta e com uma característica muito interessante aqui no caso, que esse B, né, ele envolve não apenas a dimensão fractal, mas ele envolve também as características físicas e mecânicas da mola. Porque quando vocês pensam na mola, vamos voltar aqui um pouquinho. Quando a gente diz, bom, vou fazer essa relação entre os períodos, né, e uma característica geométrica, né, da mola, que é essa que está aqui, que é esse lambda. Mas mola tem diâmetro, tem módulo de velocidade, tem inércia, tá? Tem massa. E tudo isso entra na determinação do período, né? Quer dizer, esse período, isso aqui, né, ele é função
não apenas do lambda, mas aqui vai aparecer a massa, o diâmetro desse fio, dessa mola, etc. Né? De modo que a informação que a gente obtém com essa relação é uma informação muito maior do que a dada pela clássica teoria de fractais. Na realidade, esse B que aparece aqui, nesse B entra a dimensão clássica de fractais, a dimensão de Hausdorff, que é essa aqui, mais esses três parâmetros. O gama está associado ao módulo elasticidade, quer dizer, quais são as características elásticas dessa mola. O Ni está associado à massa e o Mi está associado à inércia, portanto, ao diâmetro da seção transversal. Se nós ignorarmos um pouquinho os problemas práticos mais imediatos, né? Se nós ignorarmos um pouquinho o módulo elasticidade e a massa, etc., nós podemos associar a nova dimensão, essa dimensão dinâmica, não apenas a dimensão de Hausdorff, mas um outro parâmetro que diz como é que varia o diâmetro. Né? Então, se eu fizer esse desenvolvimento para uma rede sanguínea, a dimensão de Hausdorff vai me dar um D. Se eu associar a essa rede sanguínea molas, não é, com a mesma distribuição linear, mas com os diâmetros correspondentes aos vasos sanguíneos, né, então vai me dar uma outra dimensão. Então, ela caracteriza não apenas a distribuição no espaço dessas linhas, mas as suas dimensões. Poderia ainda associar massa, etc. Isso aí é só desenvolver um pouco mais. Portanto, objetos reais, objetos da natureza, eles podem ser classificados de uma maneira mais completa com essa dimensão, que é uma dimensão dinâmica, que nós estamos chamando de dimensão dinâmica. Né? Bom, esse aqui é um exemplo, né, para esse caso da triádica, né? E aqui, apenas para testar, nós consideramos gama Mi e Mi igual a zero, reproduzimos então a solução de Hausdorff, a dimensão de Hausdorff, e de fato, para os três casos, nós temos uma mesma dimensão. Os casos são esses, eu esqueci de falar sobre esses casos. Uma mola, um sistema de massa mola no plano, né, tem 3 graus de liberdade, né? Não sei se... Vou voltar um pouquinho aqui. Aqui, né? Então, são 3 graus de liberdade. Eu posso ter isso associado a 3 excitações. Posso ter um momento no expulsor, né, nessa extremidade, com a mola, com a massa M. Isso dá um tipo de vibração, um tipo de solução. Posso ter uma excitação de força horizontal e uma força vertical. Quer dizer, ela tem 3 graus de liberdade. Quer dizer, além de nós termos uma dimensão dinâmica que nos dá, pode incorporar outras geometrias da seção real, do objeto real, nós temos 3 tipos de excitação que podem ser colocados independentes, né? Elas são independentes. Bom, então, e se nós fizermos isso, então nós obtemos aqui não sei se dá para ver direitinho, nós obtemos então, essas 3 soluções, uma com momento, outra com a força horizontal e outra com a força vertical. Então, eu tenho a minha molazinha, introduz um momento, solta, tem uma frequência, tá? Portanto, um período. Introduz uma força horizontal, solta, tem um período. Força vertical, solta, tem outro período. Se nós formularmos esse gráfico, né, de período com relação a cada elemento da figura, né, dessa mola, então as 3 vão dar o mesmo resultado. Né? Então, para esses casos, né, independentemente da excitação, eu tenho sempre a mesma dimensão. Seja a dimensão dinâmica completa, seja a dimensão de Hausdorff, quando eu quero eliminar os efeitos da elasticidade, da massa e da seção transversal. Os resultados são bastante próximos. Né? Esse é o logaritmo de 4 sobre o logaritmo de 3, essa é a dimensão real. De modo que nós estamos com a precisão é muito boa. Bom, agora, esse problema não é o problema que interessa. Quer dizer, o problema é esse aí, o seguinte: bom, nós temos uma teoria, fazemos nossa sequência de osciladores, né?
Que beleza, os osciladores então têm as frequências, a gente mede as frequências para cada tipo de amostra, não é? E temos então, com as 3 excitações, a mesma solução, beleza. Mas esse não é o problema. O problema é o seguinte: eu te dou uma determinada amostra, que é essa aqui, e vou perguntar se isso é fractal ou não. Ou se esse elemento pertence a uma sequência fractal. Eu tenho chamado isso, se eu posso formar com isso uma sequência fantasma que é idêntica a uma frequência real. A resposta é sim, pode ser. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos da seguinte forma. Essa é a figura, né, a mola inicial. Nós tiramos dessa amostra várias subamostras. E fazemos de cada subamostra uma massa, um sistema massa-mola. E fazemos as mesmas excitações. Para cada uma dessas subamostras, eu coloco uma força horizontal, uma frequência. Força vertical, outra frequência. Um momento, outra frequência. Mas, nesse caso, o momento me dá uma configuração diferente. A distribuição dos períodos, né, com relação aos comprimentos, né, os comprimentos, e aqui, esse comprimento não é mais o comprimento desse elemento, porque esse é um só, né, mas o comprimento das projeções, né, de cada uma dessas subamostras, né. Então, nós temos um momento que me dá uma reta também, e a excitação provocada pela força horizontal e a força vertical me dão retas, ou próximos, né, a uma reta, mas com outra dimensão. Pode ser demonstrado, isso é um pouco mais demorado, não vou demonstrar isso não, que para o momento a dimensão dinâmica tem essa relação, considerando agora a não influência das dimensões, das outras dimensões, do diâmetro do fio, do modularidade da massa. Quer dizer, isso me reproduz a dimensão de Hausdorff. E ela reproduz dessa forma. Isso que está aqui é uma perturbação, é um ruído, né? Por isso aqui o momento ele não é perfeitamente uma reta. Mas se nós interpolarmos aqui retas, né, e nós vamos obter resultados muito próximos do real. Na realidade, isso aqui, a dimensão disso aqui é 1.5, então 1.49, 1.49, etc. Dimensão correspondente às forças horizontal e vertical me dá essa expressão, pode ser mostrado também com um ruído que é função de várias coisas, principalmente da geometria dessas molas. Tá? Mas essa aproximação é bastante boa e foram feitos vários ensaios, né, com algumas dessas molas, sempre ensaios numéricos. Isso aí está faltando nisso, né? Porque o que está dizendo isso aqui é o seguinte: eu posso ir para um laboratório e fazer uma experiência com esses fios. Se eu tiver, por exemplo, um material, uma membrana biológica, né? E se eu fizer um modelo dessa membrana biológica, né? Fizer experimentos, né? Eu posso obter experimentalmente essas dimensões com materiais também compostos. Bom, então essa é uma outra propriedade. E aqui eu vou mostrar para vocês a grande vantagem, porque a gente olha e diz: bom, tudo bem, é bonitinho, mas isso tem grandes vantagens, né? E vocês não estão convencidos disso agora, espero convencê-los agora. Vamos supor que eu tenha essa formação. Essa é uma formação aleatória, né? Eu posso pegar essa triádica e montar bonitinho aqui. Se ela fosse para cima, teria aquilo bonitinho, mas aqui eu inverto. Aqui eu faço outra atrapalhada também. Então eu pego esse elemento, né? Vou reduzindo, né, o comprimento, ou seja, reduzindo numa determinada escala, que aqui é 1/4, né? Vou reduzindo, e aqui você pode associar outros. Né? E faço várias formações aleatórias dessas figuras. Tá? Então eu tenho várias molas, né? Várias formações fractais. E a pergunta é o seguinte: isso é triádica de Corp? Então, a dimensão dela é a dimensão da triádica de Corp, o logaritmo de 4 sobre o logaritmo de 3, esse é o D, é igual ao clássico. Bom, a resposta é um pouco complicada, mas aqui eu vou mostrar do ponto de vista que a gente está analisando. Se eu aplicar a excitação, né, nesse grupo, qualquer que ele seja, com o momento, a resposta vai dizer
É triádica de Corr porque todas elas se alinham numa reta direitinho, como se fosse uma formação geométrica apenas. Então, eu não identifico, né, isso como sendo uma formação aleatória. Eu digo, é uma triádica de Corr, então ela pode ser até uma classe. Agora, suponha que eu faça a experiência com uma força horizontal ou com força vertical. Então, vai me dar, na média, se eu interpolar uma reta nos pontos que eu obtenho, a relação período e o comprimento lambda, né, de cada uma desses pedacinhos, a reta vai me dar o D, mas fica claríssimo que é uma formação irregular. Então, o que a excitação horizontal ou vertical diz é o seguinte, é alguma coisa parecida com a triádica de Corr, só que a sua formação é aleatória. Ela não é uma formação perfeita. Então, a informação que a gente obtém dessa metodologia é muito rica, né? E a razão principal, vou mostrar aqui rapidinho, é isso que está aqui, ó. Porque essa técnica depende da distribuição de energia, né? Se eu estou tratando de molas, né? Então, eu faço uma excitação inicial, né? E nessa excitação inicial, eu vou ter uma distribuição de energia nessas barrinhas. Agora, essa distribuição de energia, que não sei se dá para entender muito bem, mas enfim, essa distribuição de energia é diferente se eu ponho uma força horizontal, se eu ponho uma vertical ou se eu ponho um momento. Como essa distribuição de energia é diferente, os resultados podem ser diferentes, né? E eles são diferentes quando a distribuição é aleatória para o caso anterior. O caso do momento é o que vai me dar, ou quando se aplica esse momento, a distribuição de energia elástica é igual em todas as barras. Então, ele vai me dizer que isso é o clássico medida de Hausdorff, porque ela não depende da posição dessas barras. Nos outros casos de uma excitação com força vertical horizontal, a distribuição de energia vai depender da distribuição das barras, vai depender da geometria. Então, ele vai me dar resultados diferentes, né? De modo que eu acho que é uma técnica bastante rica. E, portanto, isso não foi desenvolvido ainda, quer dizer, tem alguns exemplos, mas precisa de muito mais investigação, é quando realmente nós introduzimos, por exemplo, num caso como esse, os diâmetros das seções transversais. Que diabo de dimensão fractal seria essa quando o D varia, né? Então, você pode classificar certos tipos de árvores que têm a geometria linear, vamos chamar assim, né? Semelhante, mas uma distribuição de diâmetros diferente, então tem outra dimensão fractal. Então, ela agrega essa nova variável, né? Mas eu tinha posto como título Sinfonia de Fractais. Como os períodos dependem do lambda e período é música, né? Então, realmente, nós temos uma música de fractais. E aqui eu tomei a triádica de Corr com várias formações, né? Então, nós podemos... Cada fractal vai interpretar isso diferente, né? Vocês viram um do meio, o outro é o pior ainda. E isso funciona. Existe, há 2 anos atrás, eu estive em São Paulo, na USP, pela uns tempos, e conheci um maestro da USP de Ribeirão Preto. Ele fez uma sinfonia com esses fractais. Eu fiquei muito satisfeito. É. Mas focado com um determinado fractal. O outro também é, mas só que ele tem uma distribuição de frequência diferente. Na mesma faixa, entendeu? Isso, é. Então eu peguei o poder do chefão. Isso é numa outra, é um outro fractal. Ele canta a mesma coisa para mim. Você é músico, você conhece.
Então, está justificado o título. Agora, o difusão. Difusão com bifluxo. O que é esse problema de difusão? O problema do bifluxo também ele surgiu simplesmente de uma tentativa de examinar que tipo de distribuição a gente pode gerar com uma formulação discreta como essa aqui. Então, qual é a distribuição clássica, ou a formulação clássica para essa a difusão, né? O mais conhecida, né? Clássica, né? Numa sequência de células, né? Justapostas, cada conteúdo, né? Num determinado tempo ΔT, ele é transferido para a célula esquerda e para a célula direita, metade e metade, né? Se eu tenho num determinado tempo, né? Aqui está uma só, mas seriam várias células, né? E se num determinado instante eu transfiro para a esquerda metade do conteúdo, para a direita metade do conteúdo, né? Isso vai me dar, no limite, a equação da difusão. Bom, a questão foi o seguinte: mas por que tem que distribuir tudo? Por que uma parte não fica? Né? E aí, isso foi desenvolvido. Né? Quer dizer, a proposta é essa: uma parte, isso aqui, permanece na célula no tempo ΔT, e o resto é distribuído para a esquerda e para a direita. Portanto, o 1 menos beta é o que fica. E o que sobra é beta sobre 2 para um lado e para o outro, e o total aqui vai me dar o beta. Né? Se nós fizermos isso aqui agora, né, relativamente longo, essa álgebra, né? A diferença entre o que está na célula N no tempo T mais 1 menos o que estava na célula N no tempo T, se fizermos isso, depois de algumas operações algébricas, a gente chega a isso aqui. Quer dizer, nós chegamos à formulação semelhante, mas com características muito especiais. Veja o seguinte: se beta for igual a 1, então não fica nada, né? Então, se beta for igual a 1, esse termo sobe, isso é igual a 1, eu fico com a solução clássica. Isso aqui vai gerar para a densidade, né? Bem comportada, né? Pertencente à classe C2, isso vai dar derivada segunda, isso aqui some. Né? Mas se o beta for diferente de 1, não some, não. Então, nós continuamos, nós ficamos com essa equação de diferença, tomando o limite, admitindo que a concentração seja regular, pertencente à classe C4, no caso, né? Então, nós obtemos essa equação de difusão, que com beta igual a 1 reproduz a anterior, né? Mas quando beta é diferente de 1, ela não reproduz a anterior, introduz esse termo de quarta ordem, e para beta igual a 0, não é? Significa que nós estamos num estado permanente. Né? Quer dizer, beta igual a 0 significa que as partículas estão paradas. Está tudo em estado permanente. Então, chega a ser uma equação bastante interessante, e isso tem dado muita discussão, né? Mas o que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte: são dois potenciais, um potencial clássico, onde a posição da distribuição média, né, está proporcional à raiz de t. Para esse caso, isso aqui foi mostrado por Einstein já em 1905, etc. E essa outra aqui é proporcional à raiz quarta de t. Eles são dois potenciais diferentes. Né? Como esses potenciais são gerados é uma questão que fica para cada problema físico. Eu vou mostrar alguns dados interessantes. Tá? Bom. Então, essa é a formulação que aparece para o caso de uma formação e no fundo isso pode ser considerado como sendo uma distribuição com dois fluxos. Né? O primeiro fluxo, que é esse que está aqui, que é o fluxo clássico, né? de Fick, né? E esse outro que aparece aqui, que depende da derivada terceira. Mas o que é interessante, eu quero chamar a atenção, algumas pessoas podiam ser, enfim, dizer, bom, tá certo, vou distribuir as partículas em dois fluxos. Um fluxo é esse aqui, que é o beta, né? A percentual beta de uns 10%, 0,1.
E o 0,9 é o segundo fluxo. Mas o que aparece na dedução dessa equação é o seguinte, não é só o 0,9 que seria um menos beta. Esse fluxo secundário depende da concentração do primeiro fluxo. Essa é que é a questão mais interessante, né, desse desenvolvimento. O segundo fluxo, ele depende da concentração do primeiro. Quer dizer, o segundo fluxo é subsidiário, ele só existe se existe o primeiro. É como se você estivesse em dois microestados. Um microestado fundamental, né, esse existe sempre, a não ser que o sistema esteja em repouso, e um microestado que é subsidiário. Ele aparece porque a decadência ou a transposição de partículas do primeiro fundamental para o segundo estado. É como se houvesse uma deterioração de energia. Essa é a interpretação que a gente tem dado. Né? De modo que, e as partículas, então, elas podem passar de um para outro. Certamente, se eu não tiver, num sistema isolado, que é o que eu vou ver adiante, né? Não houver contato ou interação com o exterior, eu não vou ter partículas ganhando energia. Né? E a tendência, é uma hipótese que a gente vai fazer é que as partículas vão perdendo energia até chegar a um universo ideal. Né? Bom, então, essa é a nossa hipótese. Então, aqui, esse é o que eu acabei de dizer, esse aqui é o primeiro fluxo, esse aqui é o segundo fluxo, e nós temos essa equação. Isso, com esses dois fluxos, a gente pode chegar à mesma equação fazendo a conservação de massa. Mas isso não interessa muito agora. Bom, então, vamos pensar agora num sistema isolado. Sistema isolado não tem contato com nenhum meio externo, nenhuma ação externa, e constituído de partículas. Vamos pensar, é um universo ideal, você tem que pensar nisso, senão não funciona. Bom, então são partículas. Essas partículas, elas têm dois tipos de movimento. A energia dessas partículas estão concentradas, essencialmente, você pode dizer exclusivamente, né? Em dois movimentos, movimento de translação e movimento de rotação. Então, são energia de translação, energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Né? E elas se trocam, né, de uma para outra. Bom, então, nós podemos dizer que a energia total vai ser a energia de translação, P é a quantidade de movimento linear, o L é a quantidade de movimento angular. Então, nós podemos mostrar que a energia total vai corresponder às energias de translação mais a energia de rotação. Isso aqui não é outra forma, não é reduzida, são as médias, tá? Então, esse é o que é a nossa hipótese fundamental. Né? Eu tenho um monte de bolinhas, essas bolinhas estão andando, se chocam, etc., e elas estão dotadas de energia de translação e energia de rotação. Bom, como no primeiro caso, e nós estamos admitindo que no primeiro caso, isso está aqui, das partículas correspondente à difusão de Fick, né? Nesse movimento inicial, elas estão apenas excitadas com translação. Elas começam com apenas translação. Porque vocês imaginem o seguinte, se eu tiver todas essas partículas só com rotação, o que vai acontecer? O fluxo é o quê? Zero, ninguém se move. Né? Então, não tem fluxo. Então, idealmente, o primeiro estado fundamental só tem translação, tá? Não tem rotação nenhuma. Toda energia seria energia aproveitável. Energia livre, ela poderia ser transformada em trabalho. Tá? Bom, então, esse é a primeira hipótese. E o segundo, mas nós temos o segundo fluxo. O segundo fluxo também tem velocidade, né? Certo? Porque nós mostramos que tem um fluxo Psi2, né, com uma determinada uma expressão em que ela vai depender da quantidade de partículas no primeiro fluxo, né, e também da derivada terceira. Mas, enfim, ele tem partículas com rotação, com translação. Mas não pode ser só translação, ele tem que ter rotação também, porque senão seria igual ao primeiro. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, nesse segundo fluxo, né, as partículas do segundo fluxo, que é 1 menos beta, né, existem
energias associadas à translação e a outras, a rotação, que eu não sei calcular. Eu sei só que existe. Tá? Então, chamo de S. E a função do beta, e aqui, quando vamos ver adiante, quando o beta é igual a 1, isso aqui é nulo, né? Isso aqui é zero, está tudo com translação. Beta é igual a 1, elas estão todas no primeiro fluxo. Na realidade, se vocês pensarem bem, a teoria de Fick diz o seguinte: as partículas estão sempre num determinado movimento, elas não perdem energia. Né? Esse aqui está dizendo perde sim, porque eu tenho um segundo microestado. A questão é a seguinte: bom, mas eles têm vários microestados, sim, mas eu estou colocando todo esse grupo de microestados, né, representados por um só. Tá certo? Não está certo, mas é assim que a gente faz. Então é isso que eu estamos imaginando no nosso universo. As partículas se chocam e depois elas saem rodando e com movimento de translação também, né? Mas já envolvendo um movimento de rotação. E esse movimento de rotação é uma energia escondida, né? A gente está chamando. Bom, o que nós vamos agora admitir? Nós vamos admitir o seguinte. Bom, primeiro, a energia total é composta pelas partículas no primeiro grupo, que está aqui, e partículas do segundo grupo. Né? Então, aqui o primeiro fluxo, o segundo fluxo. Né? E, naturalmente, depende do tempo, né? Porque as partículas vão decaindo de energia, né? Vão passando de translação para rotação. Bom, então, nós temos segundo, né? O 1, né? Que é a energia correspondente a esse grupo, né? Ela vai decaindo. E esse Psi2 também ele decai. Tanto Psi1 como Psi2 decai, porque eles correspondem à energia de translação. A translação vai se convertendo, vai se modificando para rotação. Então, o que vai acontecendo é que quando o beta tende para zero, né? Portanto, eu não tenho partículas nenhuma mais no primeiro estado, né? Então, isso aqui se anula, né? E a outra também vai se anular, e eu fico apenas com esse S. E esse S é que eu propus como sendo a parte da energia associada à rotação. Então, estou dizendo o seguinte: quando o tempo tende para infinito, os movimentos de translação vão se decaindo, né? E eu vou ficar tudo como rotação. Quer dizer, o meu universo está parado. Eu simplesmente, se eu só conseguisse medir movimento de translação, eu diria: nós temos só massa eventualmente parada. Parada porque não se movimenta como translação, mas estão girando. Né? Essa é a hipótese. Bom, então, com essa hipótese, nós podemos olhar um pouquinho o que são aqueles parâmetros que entraram. Vocês lembram que esse R é um novo parâmetro que entrou na equação, né? Essa é a nossa equação. Então, nessa nossa equação nós temos o D, que é o clássico, né? Que é o coeficiente de Fick, e aqui então um R, que é o novo coeficiente, que eu estou chamando de reatividade. Tá? E agora, como é que esse coeficiente ele se desenvolve? Essa é uma outra hipótese que desenvolve dessa forma. Né? Esse R vai estar associado a um determinado... Vocês podem pensar em temperatura, não é bem isso, mas podem pensar em temperatura. Esse R varia, digamos, com temperatura. Digamos, com temperaturas muito altas, né? Quer dizer, quando nós temos muito pouca rotação, né? Esse R é praticamente zero. Né? Quer dizer, quando eu tenho apenas o primeiro estado, todas as partículas estão movimentando em translação, então R não existe, né? Ele é nulo. E quando o R tende para zero, quando esse parâmetro tende para zero, a temperatura, esse parâmetro pode ser a temperatura, né? Tende para zero, esse R idealmente cresce sem limite, tá? De modo que eu teria as partículas todas paradas. Isso está dizendo o seguinte: se o R com R é muito pequeno, partículas estão todas em movimento de translação. R muito grande, as partículas estão rodando. Tá? Esse é o parâmetro, essa variável que ela representa. Né? Então, nós temos... bom,
com essa hipótese, o que eu quero calcular é como varia o beta, como é que é a transferência dessas partículas de um estado para o outro, né? Então, essa variação de delta beta vai depender certamente da quantidade de partículas existentes e vai depender da variação do parâmetro R, né? Se esse parâmetro R é grande, a variação é grande, o delta beta vai ser grande. Então, tem essa variação, e daqui fica é imediato que sai beta é elevado a R sobre R0, e o R é o R0 logaritmo de beta, né? Quer dizer, se beta é igual a zero, que significa que beta é igual a zero, está tudo parado, né? Então nós temos o R tentando transferir. E se beta é igual a 1, quer dizer, beta é igual a 1 significa que eu só tenho fluxo clássico, não fickiano, não tem a segunda parte, então o R é zero, né? Então só tem a difusão de Fick clássico. Então essa é a hipótese que nós temos, né? E com isso, né, se substituir naquela equação a expressão de R, essa que está aqui na equação fundamental, nós vamos ficar com isso aqui. E agora eu vou chamar de P1, que são as partículas que estão no primeiro microestado, o estado fundamental, como a probabilidade dessas partículas estarem no primeiro estado. E 1 menos beta é a probabilidade dessas partículas estarem no segundo estado. Se a gente faz isso, a equação fundamental passa a ser essa aqui. E o que aparece aqui? É curioso, né? Isso aqui é entropia de Shannon. Então, o que esse desenvolvimento está dizendo é o seguinte: a taxa de variação de um estado para outro depende da entropia de Shannon do primeiro estado. É curioso isso aí, eu não sei como resolver, como interpretar isso de maneira mais profunda, mas eu achei bastante interessante. E, mais ainda, como essa transferência de um estado para outro depende com o tempo, né? Todos esses parâmetros são funções do tempo, né? Nós admitimos, então, seja que uma hipótese, né? O R seria o logaritmo de beta, e o beta pode ter essa forma, exponente de alfa t. Nós temos o R e o S, que seria a entropia de Shannon, variando no tempo desse modo, né? E nós temos aqui resolvido o problema. Tudo isso para chegar à resposta a uma crítica que tem sido feita de equações de quarta ordem para difusão. Somente por um autor muito interessante, muito bom, Broadbridge, da Austrália. Ele tem vários artigos, alguns, 2 ou 3 artigos, dizendo o seguinte: a equação de quarta ordem não representa difusão porque viola condições de termodinâmica. Principalmente o seguinte, e isso é demonstrado, no nosso caso também a gente verificou isso, né? O que acontece é que para valores de beta, né, e R constantes, o que vai acontecer em muitos casos é que eu tenho, para um determinado tempo, valores negativos da concentração. Valor negativo da concentração não existe, né? Quer dizer, se eu tenho uma condição de que eu não tenho nenhuma partícula, então não pode ser. Então ele mostrou isso. Bom, ele mostrou isso para equações de quarta ordem, mas não com essa forma onde você tem esse segundo termo. Eles não consideram duplo fluxo. Quer dizer, a maioria dos trabalhos que desenvolvem equações de quarta ordem para difusão é uma aproximação de segunda ordem do fluxo de Fick, né? Então, praticamente fica uma aproximação de segunda ordem do fluxo de Fick, e aí dá um problema enorme. Aqui não dá não, porque se nós adotarmos aquelas equações que eu mostrei anteriormente, né? E elas, como são função do tempo, nós temos a solução ela não viola nenhuma condição física, né? Quer dizer, nós temos sempre a concentração positiva, tá? De modo que esse aqui é o caso clássico, né? E aqui está uma representação da decaimento da concentração na origem, né? No pico, né? Então, essa que está aqui é quando se tem o caso sem cuidado, né? Sem considerando esses fatores constantes, de fato,
nós vamos ter certas perturbações. Ela decresce muito mais rápido, quer dizer, exige muito mais demanda de partículas, né, para a solução. Essa aqui em azul é a solução com os alfas, com aqueles coeficientes variáveis, o beta e o E, né? E essa aqui é a solução clássica em verdinho. Então, isso resolve o nosso problema. Eu posso também estender isso para ser discutido. Bom, e se eu tivesse outros estados? Bom, isso é hipótese, né? Se tivesse outros estados, seriam, que eu teria derivado a sexta, oitava, etc. Sempre elevado a 2n. E esses coeficientes, né, a conjectura que eles seriam dessa forma. Aqui é P1 logaritmo de P1, né? Aqui seria P2, P1 logaritmo de P1, vezes P2 logaritmo de P2, porque está envolvendo outro fluxo, e assim por diante. Bom, se isso é verdade, né, com essa hipótese, nós temos essa equação que está aqui. E essa aqui seria a entropia, não é bem entropia de Shannon, é uma coisa parecida, né? Mas é uma equação que é trágica, porque essa equação que está aqui diz o seguinte: se P1 for igual a zero, se a probabilidade que tiver de partículas no primeiro estado for nulo, sabe o que vai acontecer? Big Glove, é catástrofe. Tudo para, de repente. É por isso que difusão catastrófica. Quer dizer, com essa hipótese significa, do mesmo modo que houve um Big Bang, não houve um Big Bang, então, no momento em que a última partícula decair, o universo acaba. Bom, os físicos vão dar uma surra quando eu sair, mas eu vou fugir rapidinho. Então, se bem que o Reinaldo, meu amigo, que fez doutorado, aí pegou o cara com farinha. Só, deixa os malucos que pensam nisso, mas de outra forma. Tudo bem. Então, essa é a difusão catastrófica. Mas tem outras coisas mais interessantes que eu queria mostrar para vocês, com essas aplicações, que essa é uma delas. Eu quero explorar um pouquinho isso. Essa aí já não é um ambiente separado, né? Não é um processo isolado, é um processo comum, que tem interação com o meio externo. E você pode se mostrar o seguinte, que essa solução pode representar a difusão num determinado meio, né, onde não há fluxo numa extremidade, no fluxo da outra extremidade, que é a direita, eu tenho fluxo entrando e saindo. Um dos fluxos entra, né, e o fluxo secundário sai, ou vice-versa. Bom, isso significa o quê? Isso significa que a gente pode pensar, por exemplo, em fluxos de capitais, né? Eu pensei em fluxos de capitais porque existe uma célebre equação do Black and Scholes, né, que é uma equação de difusão, só que é segunda ordem, um fluxo só. Essa aqui pode ser explorada de uma maneira que eu acho, não sei como ainda, mas de uma maneira mais eficaz, porque eu tenho possibilidade de fluxo, quer dizer, eu tenho dinheiro entrando e dinheiro saindo, né? De modo que é um dinheiro que passa de um estado para outro, né? Eu ganho meu salário, eu vou comprar no supermercado, ele passou disso aqui para o outro lado, sai, né? Então, se nós fizermos essa análise para esse tipo de situação, né? O que nós obtemos aqui, dei um salto grande, mas o que se obtém é o seguinte: obtém-se uma região de densificação, uma de rarefação e uma de estagnação. Quer dizer, densificação é quando o fluxo que entra é maior do que o que sai, né? Então estou acumulando. Rarefação é quando eu estou gastando mais do que ganho. Estagnação é quando está no meio, está parado, né? Equilíbrio, né? E isso vai depender do quê? Vai depender do beta, que vai me dar onde é que está esse dinheiro, no estado primeiro ou no estado segundo, né? E vai depender do R, porque o R vai me dar a velocidade com que isso anda. Então, uma curva dessas aqui, essa aqui, por exemplo, né, ela entra num estado de rarefação, de prejuízo, né, até um determinado beta.
Porque para esses betas e para esse valor de R, né, eu estou saindo mais do que está entrando. Mas essa outra que está aqui, ela, com esse R, ela está sempre no estado positivo. Quer dizer, que eu posso ter tipos de economia que estão sempre no estado positivo. Eu acho que esses estados aqui são mais raros. Normalmente fica por aqui. Né? Bom, mas vamos supor que eu esteja aqui, né, numa situação crítica. Eu quero ir para lá, né? Quero começar a ter ganho. Eu posso fazer esse caminho, né? E quero ir para esse ponto C, né? Seria um ponto ideal. Eu posso fazer esse caminho daqui para cá. Quer dizer, eu posso aumentar o beta. Aumentar o beta significa o seguinte: mais fluxo que entra. Mas eu estou numa situação tão ruim que convencer os outros a botar mais dinheiro é difícil, né? Mas é possível, teoricamente é possível. Vem para cá, o pessoal põe dinheiro e depois eu digo, tá bom, não preciso de tanto aqui, vem para cá. A outra vai ser essa, eu diminuo o R, significa que eu tomo outras providências econômicas em que não quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais incentivo, né? Quer dizer, quero vender mais, né? De modo que aumentar o conteúdo tecnológico, etc. Então, eu vou com o mesmo beta, não quero mais dinheiro de fora, eu vou melhorar o meu conteúdo até chegar aqui. Quando eu chegar numa situação de densificação, aí eu posso convencer o pessoal de, bom, agora vocês podem botar mais dinheiro. Bom, eu levei essa proposta tanto em São Paulo, que eu estive em São Paulo, como aqui no Rio, os economistas do Rio e São Paulo, eles não se interessaram. Não tem o menor interesse. Bom, é duro, porque podia até discutir, né? Um deles disse, não, aplica isso a conhecimento, difusão de conhecimento, também pode, né? Mas, bom, então estou um pouco esperando sobre isso. Né? Bom, eu tenho outros exemplos aqui, eu não vou mostrar, porque a gente está sem tempo. Esse aqui que é o mais interessante, é o seguinte, eu tenho essa distribuição inicial, e aqui é um sistema, um processo não homogêneo, porque eu tenho R, o R é que traz toda essa perturbação, né? Quer dizer, com R igual a zero eu tenho equação clássica, né? Mas o R aqui, ele é distribuído, né? nesse domínio, então eu tenho só R concentrado aqui no meio, e essa aqui é a distribuição inicial. O que significaria esse R distribuído no meio? Isso é espécie de dinâmica populacional, por exemplo, né? Pode ser de micro-organismos, pode ser de tumores, pode ser de bichinhos, né? Então, suponham que aqui vocês têm uma distribuição de células, aqui sejam nutrientes dessas células que estão colocadas no meio. O que a gente esperaria? Se eu tenho um grupo de células que está colocadas em torno do nutriente, a gente espera que elas vão embora, espera que elas se concentrem. Mas pode esperar que elas se concentrem, elas vão primeiro comer, depois vão embora. E é isso que acontece. É isso que acontece. Inicialmente, elas se concentram e depois, então, se dispersam. Então, isso aqui, inicialmente, há uma tendência à concentração para o meio e depois, lentamente, elas seguem o processo difusivo, quer dizer, não dá para ficar tão juntinho assim, né? De modo que é um modelo que também tem uma aplicação, acho, bastante importante em outras áreas, né? Então, resumindo esses últimos resultados, o que eu acho que é mais interessante, além dessas aplicações que vocês tinham visto já um pouco antes, mas dizer que a equação de quarta ordem não viola condições termodinâmicas, desde que, né, esses coeficientes sejam funções do tempo, né, e eles estejam representem realmente, né, essas probabilidades de estar num estado ou no outro, né. De modo que isso parece ter um resultado bastante interessante, mas eu quero... isso resolve o efeito Mepemba também. Vocês sabem o que é o efeito Mepemba? Não sabe? Não, acho que a maioria delas não sabe. Você sabe, né, Mepemba? O efeito Mepemba é o seguinte. Eu tenho tempo de contar a historinha, né? Foi no país da África. Bom, esqueci. O Mepemba é o nome de um estudante.
O professor de física disse, olha, vocês vão para casa, estavam estudando temperatura, resfriamento de objetos, etc. Vocês vão para casa, vão fazer o seguinte, façam massa de sorvete, parece que o pessoal gosta de sorvete, né? Façam massa de sorvete, deixem esfriar um bocadinho, põe na geladeira, e eu quero que vocês meçam a temperatura depois de um determinado tempo, né? Provavelmente até eles congelarem. Né? Então, os outros foram lá e fizeram tudo, deixou esfriar, no congelador, né? E depois tiraram e mediram o tempo para chegar de uma temperatura alta a temperatura perfeita. O Mepema chegou atrasado. Pegou o sorvete dele e botou a temperatura estável e esfriou mais rápido. Aí foi o professor, mostrou o resultado e disse, olha, não pode. Esse aqui colocou o sorvete a 80 graus, né? E depois de 2 horas estava 0 graus. Você botou o seu sorvete a 100 graus, depois de 1 hora está 0 graus, não pode ser, tem alguma coisa errada. Não está, não, professor, foi isso mesmo, fez de novo, deu o mesmo resultado. E o professor fez o resultado. Aí deu o mesmo resultado. Aí foi para a universidade, era uma escola de ensino médio. O professor não, está errado. Fez e deu o mesmo resultado. Então é efeito Mepema. Bom, se a gente usar essa solução de quarta ordem, isso explica, viu? Essa aqui é o que acontece com a equação de quarta ordem. Realmente ela chega mais rápido do que a outra. De modo que pode explicar. Isso já é um pouco de diversão. Né? Bom, mas então eu queria terminar com isso daqui. Isso é mais... eu tive muita dúvida se colocaria essa slide ou não, mas como eu sou suficientemente velho, isso então dá um desconto, eu não preciso de muita coisa. Né? Mas é um pouco para vocês olharem, mais para os mais jovens, como é que o mundo é. E está um pouco associado a como é que surgiu essa ideia de fractais. Na realidade, a ideia de fractais, eu comecei a trabalhar, não foi com esses arames, não. Foi com folhas de papel. Se vocês pegarem uma folha 4 e dobrarem, depois abrir, aquilo é um fractal. Bom. E a motivação foi com o professor Walterzinho da Biociências, porque ele estava interessado em geometrias fractais de pulmão, ele trabalha com pulmão. Né? Então, como é possível se modelar isso com uma membrana, né? e dobrar essa membrana de tal forma que ela possa ter uma dimensão semelhante ao pulmão, se isso seria viável ou não, enfim, tem outras considerações. Então começou por isso, mas depois foi nessa época que depois eu fui lá para, como o Átila comentou, lá para o ABC Paulista, né, lá para o ABC, então não deu muita continuidade. Mas chegamos a publicar um trabalho, Fractal Balls, foi no Applied Mathematical Modeling em 2004. Foi uma dificuldade para publicar isso, tá? Porque as pessoas não acreditam, sei lá, para que isso serve. O ano passado, faz um ano agora, saiu no New York Times um repórter dizendo o seguinte: que coisa espetacular! 4 cientistas, 2 de Berkeley e 2 de Harvard, estão fazendo bolinhas de papel. Então, isso aqui saiu lá no New York Times. E descobriram que bolinhas de papel têm características que podem invariantes. Isso é uma coisa espetacular. Imagina, você fazendo bolinha de papel. E eles publicaram isso a partir de um trabalho deles publicado na Nature, em 2018, ano passado. E muito bem feito, o artigo é muito bem feito. Não tratam de dimensão fractal, de deviam tratar, eles tratam de invariantes, né? Que no fundo vai ser associado com dimensões fractais. Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte: eu relutei um pouco, mas em março eu escrevi uma carta para um deles, que é o responsável por responder. Simplesmente dizendo, olha, que interessante, né? Isso me interessa também, porque eu trabalhei, né, com isso, e as aplicações que eles colocam no trabalho são aplicações biomédicas.
dobramentos de proteínas, de DNA, etc. Vocês me responderam? Eles também não. Você é ignorado. Eu não disse, olha, isso aí eu tinha feito já há 10 anos atrás, ou 15 anos. Nada disso. Aqui interessante, gostaria de colaborar. Porque em vez de papel, o que fica melhor, inclusive, é alumínio. Sabe aquelas folhas de alumínio? Você dobra. Então, principalmente os mais jovens, é o seguinte: a gente tem que acreditar na gente mesmo. Tá? Se nós não acreditarmos em nós mesmos, ninguém vai nos dar valor. Ninguém. Então, é preciso ser um pouco heróis mesmo. Bom, eles lá passem, a gente faz aqui. Isso é importante. Não é para desprezar ninguém, né? Mas é simplesmente uma realidade. A gente tem que levantar a cabeça, né? E trabalhar de igual para igual. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Agradeço a sua atenção.